Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, olha, finalmente esse é o último tópico da unidade 1. Ai, finalmente a gente vai terminar isso aqui. A gente vai terminar falando sobre as propriedades de raízes, tá? Lembra que na potenciação também tinha essas propriedades? Aí nas raízes também vai ter. Na propriedade 1, o A, sendo o A um número real e positivo, e N um número natural, obviamente maior que 1, né? Porque a raiz começa da raiz quadrada, né? Então, tem que ser o N aqui, no caso, que vai ser o índice, ele tem que ser maior que 1, tem que ser a partir do 2, né? Então, quando eu tenho o N, aí põe um adendo aqui, ó. Caso N seja um número ímpar e maior do que 1, essa propriedade também é válida para quando o A é um número real negativo, tá? Por quê? Porque lembra que a gente viu lá que quando o índice é ímpar, aí o A, que no caso seria o radicando, ele pode ser negativo, lembra? Se fosse, por exemplo, raiz cúbica, dava para ser menos 125. Por quê? Porque menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 daria menos 125, tá? Então, se o N é ímpar, ele também aceita um real negativo aqui no radicando. Bom, aqui eu marquei aqui, ó. Então, na propriedade 1 ficaria assim, ó. Por exemplo, se eu tivesse lá o índice 8 e o expoente 8 elevado à quinta, lá do 5 elevado a 8, então, usando aquela propriedade que o índice vai lá no denominador e o expoente vai no numerador, ficaria 8 dividido por 8. 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, essa propriedade seria isso, tá? Você pode pegar índice e o expoente do radicando, dividir e vai dividir um pelo outro, vai ficar igual a 1. Então, pode eliminar a raiz, tá? Então, aqui, na propriedade 2, ele fala o seguinte, ó. Sendo A um número real positivo, MNP, números naturais, sendo que M tem que ser diferente de 0, tá? Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1, lembra? N tem que ser maior que 1, né? Porque é sempre a partir da raiz quadrada. E P tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se eu multiplicar aqui o M por 0, vai dar 0. O N por 0 vai dar 0, não vai existir raiz, não vai existir nada, né? Então, o P não pode ser 0, o M não pode ser 0 também, e o N, que é o índice, tem que ser maior que 1, tem que ser acima de 2, tá? Então, aí aqui ficaria assim, né? NM, então, olha lá, expoente vai em cima, o índice vai embaixo, numerador, denominador. Bom, aí que você pode fazer, multiplicando aqui, ó, M vezes P, N vezes P, e colocar nessa figura aqui. Então, vamos aos exemplos, ó. Então, aqui eu tenho o mesmo exemplo que eu coloquei lá. Isso é válido tanto para multiplicação quanto para divisão, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o 3 por 4 e o 2 por 4 também, né? O 4 seria o P, né? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Então, ficaria assim, ó. Inicialmente, essa raiz ficaria aqui, então, seria essa raiz é igual a essa. Você vai falar, pro, mas para que eu preciso saber isso? Porque às vezes você vai pegar um exercício que você consegue aplicar essa propriedade e resumir aquele número que inicialmente estava
numa forma, você pode passar para outra forma e resolver uma expressão, por exemplo, né? Então, aqui, ó, 4 e 10. 4 no índice, 10 lá no expoente. Eu posso, aqui eu multipliquei. Aqui eu posso dividir, ó. Por quê? Porque o 4 e o 10 estão na tabuada do 2. Então, eu posso dividir por 2. Olha lá, ó, 4 dividido por 2 e o 10 dividido por 2. Dividindo, 4 por 2 vai ficar raiz quadrada e o 10 dividido por 2 vai ficar 5. Então, inicialmente era 4, raiz a quarta de 2 elevado à décima. É a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 5. É aquela questão de proporção, né, gente? Lembra das frações? A gente fazia, 1/2 é igual a 1/4, que é igual a 1/8. Então, elas são proporcionais. É a mesma coisa essas propriedades aqui. Agora, aqui na propriedade 3. Propriedade 3, eu também posso colocar separado. Às vezes, eu tenho lá o produto, aqui um produto dentro da raiz, e eu posso separar, colocar em raízes separadas, tanto na multiplicação quanto na divisão. Ou eu posso deixar a fração dentro da raiz, ou posso deixar a raiz em forma de fração, tá? Essa é a terceira propriedade. Vamos para os exemplos. Então, no exemplo, ficaria assim, ó. Se eu tenho raiz à sétima de 6 vezes 11, eu posso colocar aqui, ó, raiz à sétima de 6, que multiplica a raiz à sétima de 11. É uma outra propriedade. E na divisão também, ó, eu tenho raiz à quinta de 4/3. Eu posso escrever raiz à quinta de 4 dividido por raiz à quinta de 3. Então, são duas formas que pode escrever a terceira propriedade das raízes, tá? Então, eu vou fazer um outro vídeo para passar a quarta, porque ela é mais extensa, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá?